Olá, sejam muito bem-vindos ao Podify, uma iniciativa da Unify que promove conversas sobre educação, carreira, inovação e os desafios do conhecimento no mundo contemporâneo. Para todos que desejam compreender melhor como funciona o ensino superior no Brasil, a estrutura da educação superior, seu sistema regulatório, as avaliações institucionais e as tendências que estão transformando a educação no país e no mundo. Para compreender melhor este cenário, recebemos hoje um paulistano formado em Direito pelas Faculdades Integradas de Guarulhos. Ele possui cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, é advogado inscrito na OAB São Paulo e atua há mais de 30 anos na área da regulação de ensino superior. Renato Souza. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Cíntia. É um prazer estar aqui, né, ao seu lado, prazer colaborar todo nosso. Nesse projeto muito importante, inovador. Fico muito feliz de poder colaborar, muito feliz. Né? Que bom Pode contar que comigo. está conosco. Sempre que a Unify precisar, quero participar, quero estar junto e vamos construir e transformar, que é o nosso sentido, né? Educar para a transformação. Renato, vamos lá. Primeira pergunta. Você recebeu muitos reconhecimentos e importantes pelos seus bem-feitos, pelas suas benfeitorias, pelos seus serviços prestados à educação. Um deles é o título de comendador pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora nos conta. Esse reconhecimento, ele representa... O que ele representa na sua trajetória? Cíntia, olha, falando de reconhecimento, nesses 30 anos... Eu tenho que te confessar que o mais importante foi de um aluno chamado Davi, que depois de 5 anos bateu nas minhas costas. Eu estava na cantina tomando um café e ele bateu nas minhas costas e falou: professor, eu vim te agradecer, obrigado. Ele se formou no curso de Direito, ele foi trabalhar, ele modificou a vida dele e da família dele. Ele já estava casado, tinha um filho e eu me lembro dele, franzino, magrinho, chegando na escola, pedindo ajuda, e a escola fez isso e estava visivelmente a transformação do Davi. Esse agradecimento dele vale muito mais do que qualquer título, comenda, prêmios. Isso, a vida vai nos conduzindo, mas esse reconhecimento público é importante para as instituições. Pessoalmente, o Davi não sai da minha cabeça. Perfeito. É o principal, né? São mais de 30 anos. Por cima, eu estimo, eu e um colega que está comigo nessa jornada há 30 anos, né, que são mais de 300 mil alunos formados nas escolas que nós trabalhamos. 300 mil alunos que modificaram e transformaram e deram oportunidade das famílias melhorarem de vida, casaram, tiveram filhos, sustentam essa família. Dá mais de 1.200.000 pessoas. Isso é o melhor reconhecimento que a gente pode imaginar. Hoje, nesse momento, é o que me dá mais gratidão de poder imaginar que essas vidas todas foram transformadas por conta do ensino. Né? Uma contribuição e tanto, né, Renato? Esse é o melhor reconhecimento. É muito bom. Agora, nos fala uma coisa. Como você pode descrever hoje o panorama da educação superior no Brasil, considerando expansão, acesso e diversidade institucional? Sim, Cíntia, eu tenho hoje uma visão de quem já, ao longo desses anos, já estive um período fora também, avaliando como o ensino superior estava se desenvolvendo na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eu tenho certeza que nós estamos muito bem desenvolvidos, preparados para ofertar um ensino de qualidade. O Brasil hoje, globalmente, ele está preparado, tem metodologias inovadoras e tem público, que é o principal, né? Então, não basta ter o melhor método de ensino e não ter para quem ofertar. Ainda há uma possibilidade, né, de melhorarmos, eu sei que há, né? Há uma iniciativa do governo federal hoje
né, com políticas novas, onde você tem uma previsão de políticas para étnico-racial, para afrodescendentes, para indígenas, para portadores de necessidade especial, para direitos humanos, há políticas de bolsas como ProUni, FIES. Há uma série de iniciativas muito positivas que vão melhorar não só a inclusão social, como vão devolver para a sociedade profissionais com uma visão de uma responsabilidade social maior. Então, eu tenho certeza que o Brasil hoje tem tudo para se destacar no mundo como tendo instituições de ensino superior que formam e entregam o melhor profissional para a atualidade. Lógico, eu sei que existem as academias antigas, tradicionais, pela Europa, em outros países. Essas não tiveram tanto tempo e não têm tanta condição, né, para que realmente entendam o público de hoje. Né? Ficaram paradas, tem aquele conceito, lógico, de uma instituição renomada, mas demoram mais para se adaptar ao público. Enquanto no Brasil, isso funciona muito rápido. As instituições de ensino enxergam rapidamente qual que é o seu público-alvo, qual que é a necessidade que esse aluno precisa para o perfil de formação, e entregam isso. Isso dá um destaque. Desde Paulo Renato, onde começou a expansão do ensino superior, realmente, onde era tudo muito fechado, era uma caixinha que poucos podiam ter acesso, né, para ofertar o curso, muito aconteceu. Né? Nós tivemos uma expansão gigantesca no ensino superior. E que bom que isso aconteceu, porque eu sempre acreditei e acredito na democratização do ensino. O ensino tem que ser levado para todo o Brasil e para todo tipo de pessoa. Né? Todo brasileiro tem que ter acesso ao ensino superior. Durante esses anos, eu trabalhei em alguns projetos que focavam necessariamente a população carente, algumas camadas excluídas de continuidade no ensino. E, mais uma vez, a gratidão, né? De ter uma sala onde a maioria é o primeiro membro de uma família toda que chega no ensino superior, é de uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade que eu encontro atualmente nessa inovação, nesse projeto e nesse comprometimento que as escolas brasileiras estão tendo. Começamos ampliando e percebemos que para manter as escolas em crescimento tem que se apresentar qualidade. Tem que se manter, né, sempre atualizado, com metodologias atualizadas, ofertar os melhores professores. Infraestrutura também mudou. Assim, foram saltos, né, de evolução. Né? Nós temos hoje escolas que estão preparadas com infraestrutura para abrigar centenas de alunos de uma forma boa, com qualidade, com ambiente limpo, com ambiente térmico, acústico, com laboratórios, que era algo que no passado, há alguns anos atrás, a gente não tinha quase prática dentro das instituições, porque ainda não se tinha a visão que hoje as escolas possuem, que é realmente ensinar a fazer. E isso tem transformado bastante o ensino. Veio o IAD, continuando nessa linha, né, de desenvolvimento, veio o IAD. Nessa parte do ensino à distância, eu acho que salgou um pouco a mão, né, avançou muito e alguma coisa se perdeu. O próprio governo reconhece isso. O governo reconheceu isso em 2025, publicou um novo marco regulatório e voltamos 30 anos atrás e hoje olhamos a uma ferramenta virtual possível, boa, mais por um apoio e voltamos para dentro da sala de aula, o que valorizou não só a instituição, mas como também valorizou o ensino. Né? Então, não unicamente, né, uma modalidade, e sim se reunir todas, né, para que os professores tenham todas as ferramentas. Isso tem acontecido aqui no Brasil. Então, eu fico feliz de estar aqui e contribuir o máximo possível e trazer isso, que há inovação, que há tecnologia e com professores comprometidos. E você nos trouxe uma boa notícia, não é, Renato? O necessário do essencial. Sim. Não é mesmo? Né? Um professor, se ele estiver embaixo de uma árvore com uma turma, né, ele vai ministrar a aula dele, ele vai passar o conhecimento.
Imagine esse professor com ferramentas, com tecnologia, né? com a metodologia que nós possuímos hoje. Eu entendo, né? E acredito que o Brasil, para os próximos anos, não só vai se destacar no cenário mundial, como hoje isso já acontece. É importante a gente perceber que um engenheiro formado no Brasil, ele é muito bem visto como um excelente profissional em muitos países da Europa, onde muitas vezes a gente se subestima, achando que vai chegar lá e não, olha, eles estão muito à frente. Não é verdade. Médicos, dentistas, né, advogados que estão procurando ou que por algum motivo, ou de família, ou de interesses profissionais que estão indo para fora do país, estão sendo muito bem recebidos, porque as empresas reconhecem, o público reconhece que o profissional formado no Brasil tem qualidade, estão sendo contratados. Não só por uma questão, né, de mercado, mas de reconhecimento, o Brasil tem se destacado bastante. Isso é muito bom. Agora, na sua visão, quais são os maiores desafios para garantir a qualidade e acesso à educação no ensino superior no nosso país? Sim, olha, Cíntia, eu entendo que você tem uma série de desafios, não só da questão estrutural, da questão comercial, né? Existe uma concorrência muito grande hoje, o ensino aumentou, mas a concorrência também aumentou. Sim. Fazer bem feito muitas vezes custa caro, né? E muitas vezes o aluno tem um limitador que é financeiro. Ele é o provedor da família dele, ele precisa manter a casa, e investir no ensino privado hoje, né, leva a uma parte da renda familiar dele. Lógico que esse investimento é o melhor investimento que ele pode fazer na vida. Sim. Investir em educação é o melhor investimento. Não tem nenhum investimento possível que possa render mais. Mas é muito difícil para quem está lá na ponta e precisa de itens básicos, abrir mão de alguma coisa para ensino. É esse desafio que eu vejo como um dos maiores, para realmente, nesse sentido da democratização do ensino, para alcançar todos, né, que tenham interesse, ou que seria a população necessária para a troca realmente de profissionais, as ferramentas disponíveis, algumas governamentais, como Bolsa FIES, ProUni, bolsas internas de instituições, têm ajudado muito. Dá para fazer mais? Dá, né? Acredito que para os próximos anos a gente consiga outras linhas de crédito para que esse profissional, esse aluno já formado, já profissional, possa saldar aí o débito que ele tem com a instituição. Isso vai acontecer inevitavelmente para os próximos anos, né? A oferta de linhas de crédito, mesmo de instituições financeiras, vai acontecer para investir na formação, né? Essa é uma das dificuldades. Lógico, existem outras. Não vejo a dificuldade em alunos formados. A instituição que se responsabiliza uma má formação no ensino médio ou no ensino básico por não ter bons alunos, ela está tapando o sol com a peneira. Ela tem que entender que é o público dela e tem que fazer o melhor. Existem diversas camadas de público. Ela vai encontrar o foco dela, ela vai saber quem é o público dela e vai fazer o melhor para aquele público. Então, se há realmente uma dificuldade em implantar e desenvolver, né, a instituição, muito se deve por má gestão, é muito comum. Eu conheço algumas instituições que ainda não entenderam a estrutura que uma instituição deve possuir de ensino. Eles devem entender que é uma iniciativa privada, mas a origem do ensino é público. Nós temos um ramo, como eu costumo dizer, bicéfalo. Ele tem duas cabeças. Tanto é direito público como é direito privado. Não adianta eu administrar uma instituição de ensino achando só que ela é um negócio, só uma empresa, porque eu estou fazendo prestação de serviço público, porque eu dependo de regulação pública, eu dependo que o Ministério da Educação me dê a concessão para ofertar o ensino. E isso o MEC faz e se responsabiliza pela qualidade, com visitas periódicas, tudo. O mantenedor, o dono da instituição, aquele empreendedor, né, que
vê como um negócio, ele não consegue entender essa prestação pública. Por isso que eu digo, o mantenedor, o dono de uma instituição de ensino, ele tem que ter um propósito. E ele tendo um propósito que é ou transformar a região, ou devolver para a situação, para a região, algo que ele recebeu, às vezes de uma professora, ou daquele menino que estava grato e ele vai fazer essa atividade, a escola dá certo. A escola tem sucesso, a escola é uma escola boa, tem que ter um propósito. O dono da escola tem que ter um propósito. É nisso que eu acredito. Aí as dificuldades são vencidas com o propósito. Exatamente. As dificuldades são vencidas quando se tem um propósito. Quem não tem propósito, desiste logo. Perde 2 matrículas, fecha a escola. Superadas. Tem que ter propósito. Aí funciona. E também a instituição de ensino, a gente tem que pensar que uma instituição de ensino com 10 anos, ela é uma criança ainda, ela é uma bebê. Quando se entra num projeto, né, para ofertar ensino, para criar uma instituição, uma faculdade, um centro universitário, até uma universidade, a gente entra por um projeto para deixar para os nossos filhos. Né? E muita gente me pergunta, né, nesses anos que nós abrimos muitas instituições, olha, será que a minha escola já está pronta? Quando é que está pronta? Não, ela fica pronta quando ela não precisa mais que você vá lá. Aí ela está pronta, ela anda sozinha. Isso não vai acontecer ainda em vida. Muito bem. Vamos lá. Para quem está nos ouvindo agora, como funciona a estrutura da educação superior no Brasil? Certo, Cíntia, olha, para o pessoal entender o que ocorre, a estrutura do ensino superior ela é dividida em público e privado. Né? A pública são as instituições federais de ensino superior, quem é responsável pelo ensino federal, né? Pelo ensino superior é o Sistema Federal de Ensino, né? E para as privadas que recebem a concessão da oferta, que se submetem à regulação. Esse processo de credenciamento que as escolas particulares solicitam junto ao Ministério da Educação, ele inicia com o credenciamento e autorização de cursos vinculados. Até 5 cursos podem ser pedidos junto com o credenciamento. Entende-se que uma escola ela teria capacidade para iniciar com no máximo 5 cursos. Esses cursos, depois de autorizados, eles seguem para reconhecimento. O reconhecimento se pede após 50% do curso e antes de formar a primeira turma. Quando uma instituição de ensino identifica a região, vê a necessidade, né, para a instalação e implantação de uma instituição, se elabora projetos, planos, se cria estratégias. Esses documentos são os documentos institucionais, né, como PDI e PPC. Esses documentos todos estão previstos nessa estrutura de ensino, dentro da iniciativa pública como na privada. Tanto a faculdade pública como a faculdade federal possuem esses instrumentos estratégicos. PDI, PPC, passam por credenciamento, passam por autorizações e por reconhecimentos. O que faz dentro dessa estrutura governamental, né, é só apenas uma divisão de secretarias. Ambas estão dentro do Ministério da Educação. A pública submete a CESU, que é a Secretaria de Educação Superior para as públicas, e a SERES, que é a Secretaria de Educação, de Regulação, Educação e Supervisão para as faculdades privadas. Dentro das SERES, né, você tem todo um procedimento que transmite responsabilidades e delega para outros órgãos no processo de regulação. O caso é o INEP, Instituto de Ensino e Pesquisa, né, Anísio Teixeira, que faz avaliação virtual, que agora volta a ser em loco. Veja, ela ficou virtual por um período por conta da pandemia. Agora, em 2026, está previsto que vão voltar a ser presenciais. Esse processo é finalizado e segue ao Conselho Nacional de Educação, que é um outro órgão responsável por emitir pareceres, ver se a proposta da faculdade é suficiente e atende aos padrões de qualidade, até voltar às séries novamente. Então, essa estrutura de processos com os órgãos responsáveis entre MEC, secretarias, séries, INEP, avaliação, e Conselho Nacional de Educação, que emite os pareceres, né, está preparada
mediante instrumentos de avaliação, legislação, a base é a LDB, né? E demais portarias. A legislação educacional ela ainda é um pouco solta, esparsa, porque não existe legislação educacional codificada. Então nós temos portarias, pareceres, DCNs, diretrizes curriculares. Para trabalhar nessa área, né, um colaborador da área de educação, ou um professor, ou um advogado, né, você tem que estar constantemente se atualizando, porque existem ainda dentro dessa estrutura federal algumas exceções. Há faculdades ainda que são municipais, né, pelo Brasil, já praticamente diminuíram depois de uma emenda da Constituição, mas ainda existe. E fora isso, existe a relação civil do direito privado, porque o aluno está tendo uma prestação de serviço. Então, há uma estrutura de quem presta serviço também que se sujeita à legislação civil, né? Nós temos os dois ramos, como eu falei, tanto o público quanto o privado, né? Então, agora eu vou te fazer uma pergunta bem interessante. Qual é a diferença entre universidades, centros universitários e faculdade? A diferença, professor, é interessante mesmo, porque a diferença está na autonomia. Ter autonomia numa instituição de ensino significa ter poder para abrir curso, né? A universidade ela tem autonomia não só na parte da graduação, mas para pesquisa, para inovação, para tecnologia. Lógico que essa autonomia também está atrelada a responsabilidades. Mas, olhando do lado de iniciativa privada, ter autonomia é rápido o suficiente para atender uma demanda urgente por uma formação, né? Vou dar um exemplo, né? Há uns anos atrás houve uma necessidade de profissionais na área de logística e eles não existiam. Existiam administradores, bacharéis, administradores que supriam essas lacunas para a logística. Com o desenvolvimento da área, a necessidade de profissionais na área de logística, se criou os cursos de tecnologia, né, que são cursos mais rápidos, só que num processo de autorização de um curso se leva mais ou menos uns 2 anos junto ao MEC, entre protocolo, apresentação da documentação, análise prévia, avaliação em loco do INEP, o processo volta para o MEC até sair a portaria. O mercado muitas vezes já não tinha aquela mesma resposta. E a universidade tem isso rapidamente. Ela reúne o conselho, delibera dentro da sua previsão regimental e começa o curso, ainda atendendo às necessidades mais rapidamente da sociedade, né? Por contrapartida, ela tem a responsabilidade de desenvolver a pesquisa, o que centro universitário e faculdade não possui, a inovação, a tecnologia, ter um corpo docente com uma carga horária maior de regime de dedicação, né? Então, há uma responsabilidade maior para uma universidade. O centro universitário ele está entre a universidade e a faculdade. Ele possui autonomia para abertura de cursos, mas não possui a necessidade de pesquisa. Ele ainda trabalha na base com o ensino, né? Há uma responsabilidade maior de extensão, não extensão como a necessária pela legislação com os 10% de extensão à comunidade, mas de extensão no ensino, na extensão universitária, e também um número maior de professores. E a exigência de professores em regime de dedicação. E a exigência para se tornar um centro universitário também é que, inicialmente, como faculdade, tenha mais de 8 cursos reconhecidos e tenha IGC, que é o Índice Geral de Cursos, ou CI, no mínimo nota 4. Para as faculdades que não têm autonomia, que pedem para o MEC a autorização para iniciar um novo curso, né, ele não precisa fazer a pesquisa, ele não tem a mesma exigência que a universidade e o centro universitário possuem para regime de dedicação de professores,
Em compensação, ele trabalha focado. A parte da instituição ela está focada no ensino. Uma faculdade foca no ensino, né? Nesses anos, eu tenho dito para muitos mantenedores, para muitos empresários da educação, que é preferível ser uma faculdade de excelência do que um centro universitário ou uma universidade ruim, né? Você se tornar uma faculdade de referência é muito mais importante do que ter uma instituição gigantesca que não apresenta uma boa qualidade. É essa visão que nós trabalhamos hoje e entendo que essa forma é a forma que se trabalha correto. Apesar de existir as diferenças de instituição de ensino, o que não pode ser esquecido é a qualidade. Para quem é faculdade, para quem é centro universitário e para quem é universidade. As exigências que o MEC tem para mudar a autonomia, ela é totalmente sem nenhuma razão de existir quando eu estou fazendo um bom trabalho. Eu não preciso ter autonomia se eu estou entregando bem para a sociedade, mesmo sendo uma faculdade, né? Mesmo existindo a diferença, ela pouco importa para quem está trabalhando bem. Obrigada, bem esclarecedor. Renato, agora nos diga, qual é o papel da comissão própria de autoavaliação dentro das instituições de ensino superior? Excelente, professora. Olha, dentro daquela estrutura de ensino que nós estamos falando, o MEC criou, né, mecanismos de buscar um melhor resultado, de avaliar essa qualidade, né? E para isso desenvolveu ferramentas junto ao SINAES, que é o Sistema Nacional de Ensino da Educação Superior, a qual prevê não só as avaliações externas do INEP, como eu estava dizendo agora há pouco, mas também outras formas de validar conceitos para saber se essa qualidade que está sendo entregue, né, que foi conferida na concessão, se faz jus. Então, não só a visita externa do INEP, mas como também as notas do ENAD, servem para gerar indicadores, e também a CPA, que é a Comissão Própria de Autoavaliação, que é um órgão interno de cada instituição. Toda instituição possui uma. Ela é composta por membros da comunidade acadêmica, sem privilegiar nenhuma maioria. Então participa ali um docente, um discente, um técnico administrativo, um representante da sociedade. Cada instituição vai compor para que tenha imparcialidade suficiente para se avaliar. E esses relatórios que são gerados não são só simplesmente uma ferramenta de gestão para a direção da escola. Lógico, ajudam muito a corrigir possíveis eventuais falhas dentro da matriz curricular, uma falha direto de infraestrutura ou uma falha no perfil do egresso, que tudo isso é uma avaliação 360 graus, aluno avalia professor, professor avalia aluno, avalia os técnicos, né? Todo mundo se autoavalia também. Então não é só uma ferramenta de gestão, mas também serve de elemento para que o INEP componha esse Sistema Nacional de Avaliação, unindo a nota da avaliação interna da CPA, as notas das avaliações externas realizadas pelo INEP, mais os indicadores e conceitos que são gerados entre essas duas notas, entre o ENAD e diversos indicadores, como o CPC, que é Conceito Preliminar de Curso, o IGC, o Índice Geral de Curso, e o CI, Conceito Institucional. Esse arcabouço todo de sistemas de avaliação externas, de aluno, de prédio, de visitas em loco, é que chega a determinar a qualidade da instituição. Então, quando o candidato de uma faculdade, ele tem dúvida, ele não sabe para qual instituição ir, primeiro, ele tem que avaliar a vocação dele. Escolha bem, a gente sabe que é um momento importante, é um momento que não adianta ele realmente só entrar na instituição porque busca o ensino superior, e sim porque ele sente, né, que ele tem vocação para a área que ele vai buscar, e aproveitar e olhar bem esses indicadores, porque o MEC torna tudo isso público. Toda instituição é obrigada a colocar na sua propaganda, no seu site, um QR Code, onde o aluno escaneando ali passa diretamente para o sistema do MEC, e dentro desse sistema que chama EMEC,
né? Ele vai encontrar todos os dados, todos os conceitos e regulação dessa instituição, para ver se a faculdade não tem nenhuma ocorrência, não está com suspensão ou processo de supervisão, se as notas são suficientes, se o curso é reconhecido, qual que é a situação dos alunos em nota que exerceram as provas do governo. Isso tudo o aluno tem que checar, é importante. Como eu disse, nós temos uma concorrência hoje muito grande. O Brasil é uma oportunidade gigantesca para desenvolver o ensino superior com qualidade. Infelizmente, algumas instituições não têm, às vezes, esse propósito, sim, que é tão importante, e vão lutar por preço. Peço ao aluno, não veja preço, procure os índices, veja a qualidade da instituição. Existem dispositivos para isso, públicos e internos. O aluno pode procurar a instituição, procurar a comissão própria de autoavaliação e ter acesso aos relatórios. Os relatórios da autoavaliação são públicos, estão à disposição nas instituições, e esses relatórios servem bem para basilar o que está acontecendo lá com o aluno, não só com o Ministério da Educação, mas com o futuro colega dele, né? E é muito importante esse órgão. Cada vez o Ministério da Educação tem dado mais valor à comissão própria de autoavaliação, porque esse processo anteriormente, lá quando começou os sinais, em 2013, muitas instituições entendiam que essa ferramenta era punitiva. Não, não é. A autoavaliação pode ser até premiativa, mas punitiva ela não deve ser. Hoje existe um amadurecimento desse processo e a CPA tem conseguido bons resultados, sendo realmente considerada, respeitada dentro da instituição como um órgão público, transparente e autônomo, independente, mesmo estando na iniciativa privada. Agora nós vamos para as nossas perguntas de impacto. Está pronto? Pronto. Vamos lá. Educação superior de qualidade é... Transformação. O maior desafio da educação brasileira hoje é... Financeiro. O papel do MEC é... Regulação. Uma instituição educacional sólida precisa de... Docente. A base de tudo é o professor. O professor é a base. Eu falei aqui hoje em ter metodologias, em ter uma boa infraestrutura, ter uma boa equipe, né? Mas não podemos nunca duvidar de que quem marca o gol é o docente. E valorizá-lo sempre. A valorização do docente é prevista, as instituições possuem planos de carreira, planos de capacitação, né? A figura do docente é quem nivela por cima, é ele que tem que ser destacado dentro da instituição. Renato, qual um conselho que você deixa aos estudantes universitários? Não se subestime. Muitas vezes, Cíntia, o aluno não procura a instituição de ensino superior porque ele não entende que o lugar dele é lá. Ele se subestima, ele se diminui. Ele tem total condição de chegar hoje no ensino superior, se adequar, se encaixar dentro dessa estrutura de ensino e crescer, desenvolver, poder fornecer à família dele esse poder transformador que o ensino superior, que a instituição vai oferecer a ele, profissional, de vida, para a orientação dele como cidadão. E essa fatia desse bolo maravilhoso que é a educação, tem alguns alunos que não entendem que devem provar. Provem, não tenham medo, sabe? Se arrisquem um pouco, saiam da sua zona de conforto. Eu sei que não é fácil, né? Sai do trabalho cansado, vai direto para a faculdade. Muitas vezes a pessoa não consegue nem se alimentar, está na sala de aula, mas está com fome, né? Então, se arrisque. Você vai ver que, primeiro, passa mais rápido do que você imagina. Mesmo para cursos de 4 ou 5 anos, começa hoje, o aluno está com medo que 5 anos é muito tempo. Quando termina, ele fala, já acabou, né? E o que ele vai enriquecer culturalmente, socialmente, profissionalmente,
até logo no começo do curso ele esquece todo aquele medo que ele tinha do começar. Isso é muito rápido, veja, não vai ficar 5 anos preocupado se vai terminar. Quando chega 4, 5 meses após o início, ele já vê que ele tem condição. Só precisa dar o primeiro passo. Procure a instituição, leve a sua documentação, deixe tudo certinho, crie uma rotina de estudo para que você tenha autonomia, né, de estudar e não tenha medo. Vá lá que a instituição vai te receber e você vai encontrar o seu lugar nesse nível acima. Renato, agora nos dê o último conselho, mas dessa vez para os gestores educacionais. O conselho que eu tenho para os gestores é maior integração. Entre gestores, nós não devemos nos ver como concorrentes, e sim como aliados em nome da educação, para melhorar a qualidade da educação. Se eu tenho uma reciprocidade maior de gestores, colhendo experiências, dando informações, qual o público-alvo, qual curso eu vou abrir, e será que no mercado cabe outro? Se os gestores tiverem essa comunicação, evita de ter uma sobrecarga, às vezes numa área só, a qual esgota, né, aquela necessidade pelo profissional, se evita o desperdício de tempo e de dinheiro e o foco que se perde, às vezes, com um curso que não vai ter a mesma aceitação, né? Então, hoje eu entendo que se nós tivermos uma aproximação entre gestores, não só dos grandes grupos, mas como das faculdades pequenas, isoladas, que às vezes disputam um pequeno município, matrícula a matrícula, né? Que essa integração vai beneficiar a todos, principalmente o aluno, aonde o tempo e o investimento vai ser direcionado, evitando que isso não tenha sucesso ou que a abertura de uma expansão realmente de um polo, de uma unidade ou de um curso dê resultado, melhorando a qualidade para o aluno. Renato, foi um grande privilégio contar com a sua participação no nosso Podify. Um prazer enorme você poder compartilhar as suas reflexões conosco. Os alunos puderam ouvir um pouco mais e compreender a sua experiência e a sua contribuição para o desenvolvimento da educação do nosso Brasil. Muito obrigada. Eu que te agradeço, professora Cíntia, o convite, a oportunidade de poder estar falando, a sua paciência, a sua simpatia comigo, o seu profissionalismo, né? Eu posso garantir que a Unify está muito bem representada pela professora, né, no desenvolvimento dessa atividade e é uma honra participar desse projeto da Academia Corporativa, né, do desenvolvimento da Unify, que vem crescendo e está crescendo com solidez. Investe nos seus profissionais, na sua equipe, exalta o seu corpo docente. Isso tudo é muito bom de participar, é uma honra. E vir aqui falar de ensino, de educação, só contribui e reforça esse meu posicionamento positivo com a Unify. A honra é toda nossa. Obrigado, minha amiga. Agradeço. Nós que agradecemos. Conversas como essa nos lembram que a educação não é apenas um sistema, mas um instrumento poderoso de transformação social, assim como o Renato nos disse, e construir caminhos para o futuro. Eu sou a professora Cíntia Sobrinho e te espero no próximo episódio.